Olá, mais uma vez estamos aqui com um vídeo e nestes dias em que o nosso país e o mundo inteiro atravessa esta situação, uma situação pandêmica, por assim dizer, e hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, mas falar assim de cristão para cristão. O vídeo de hoje, e desde já quero te dizer que não se esqueça de se inscrever para compartilhar a palavra de Deus. O vídeo de hoje vai falar sobre um olhar cristão para esta situação, mas isso falaremos em dois momentos. Portanto, se não der tempo você assistir o vídeo todo, preste atenção onde você parou, para que tenha consciência que viu pelo menos o primeiro momento e depois você pode dar prosseguimento no segundo momento. Então, o primeiro momento que nós queremos dividir esse vídeo é dizer que o olhar cristão conhece a realidade. O olhar cristão não nega que a situação é difícil. O segundo momento é que as ações do cristão é que, na verdade, pauta-se numa perspectiva maior. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o olhar cristão que conhece a realidade. Bom, o olhar cristão conhece a realidade e ele sabe que há uma epidemia e que essa epidemia é real. Ele sabe também que muitas mortes no mundo estão acontecendo agora, embora só se comente as mortes do coronavírus. Mas se você for em um site muito conhecido, e se você digitar aí num site de pesquisa no Google ou em outro, quantas pessoas morrem no mundo, você vai achar um site de pesquisa dizendo que de cigarro, por conta do cigarro, já morreu mais de 1 milhão de pessoas esse ano, e de bebida alcoólica já passam de 700 mil, e tendo a morte por coronavírus, uma boa quantidade também, e o que se fala muito é nessas mortes por coronavírus. Melhor dizendo, há muitas mortes atribuídas ao coronavírus, porque o olhar cristão, o crente em Jesus, a pessoa que serve ao Senhor, não é tonto. Ele sabe que não é apenas o vírus que está matando todas essas pessoas. A própria mídia, os próprios especialistas dizem que é o vírus somado a outros fatores, como, por exemplo, a idade avançada, que é o caso da baixa imunidade, o que é natural para uma pessoa mais velha, as comorbidades, que são as doenças associadas, pessoas que não estão tão idosas, mas que têm enfermidades associadas que dificultam a sua resistência ao vírus. E ainda tem uma outra coisa que essa mídia quase não fala, é a corrupção. Sim, a corrupção também, junta com o vírus, tem levado muitas vidas. E a corrupção, nós podemos falar dela pelo menos de duas maneiras. A primeira é a corrupção por políticos, governantes, ao negligenciarem os sistemas de saúde, que eles deveriam reger com cuidado e carinho. Não é a primeira vez que se ouve falar em hospitais lotados. Eu já tive a oportunidade de ir com um familiar a um hospital e ver os corredores lotados, e não havia nenhuma epidemia ou pandemia. O que esse vírus talvez esteja revelando, e o olhar cristão vê, é que os nossos governantes, lamentavelmente, têm negligenciado os hospitais e a saúde como um todo. Ainda do ponto de vista da corrupção, que aliada ao vírus está matando muita gente, está o problema da corrupção nos políticos que votam e os que são votados. Isso porque acontece a corrupção dentro do sistema eleitoral, naquela famosa compra e venda de votos. Infelizmente, uma parte desta conta é paga porque nós, muitas vezes, votamos de forma errada, porque votar é escolher. E quem vende o voto não vota porque não escolheu, cedeu a sua escolha por um agrado qualquer. Lamentavelmente, isto também agora está pesando, porque se a nossa nação tivesse mais cuidado na hora de eleger e votasse com mais legitimidade, diminuiria bastante o número de políticos corruptos que findam por negligenciar aí a saúde, e o que tem levado à morte. Mas além da corrupção, também tem que se associa a este momento e que pode contribuir para as mortes,
as brigas políticas, político-partidárias, quero dizer, né? Interesses de pessoas que querem entrar ou que querem permanecer no poder, e ainda a especulação comercial, que, entre outras coisas, as grandes empresas, as grandes indústrias farmacêuticas e outros do segmento da medicina. Pois é, unido ao vírus, tudo isso aí está matando pessoas nos hospitais. Agora, apesar do cristão, do olhar cristão, ver todas essas coisas, é importante o nosso segundo momento, que é o que falaremos agora. O segundo momento que nós queremos falar é que, além do olhar cristão, tem as ações, meus amados irmãos. E as ações dos cristãos, elas são pautadas por uma perspectiva muito maior. E vale a pena pensar sobre isso. Eu quero de antemão lembrar que a Bíblia, a Palavra de Deus, em Efésios, capítulo de número 6, verso 12, nos lembra que a nossa luta, ou não temos que lutar contra a carne ou o sangue, nem contra as pessoas no âmbito da vida natural, mas a nossa luta é muito maior que isso. E quando a Bíblia diz isso, quando a Palavra de Deus nos diz isso, está nos chamando a atenção para o nosso comportamento, as nossas ações. E por conta disso, por conta da nossa luta não ser contra a carne nem sangue, e estou deixando o texto para você ver melhor aqui na tela e ler com mais cuidado. Por conta dessas coisas e dessa recomendação das Sagradas Escrituras, algumas coisas não convêm ao cristão. Por exemplo, não convém ao cristão envolver-se em questões, em polêmicas, em debates de natureza político-partidárias. Não convém ao cristão, por exemplo, levantar bandeiras, sair por aí brigando, dizendo, eu sou de direita, eu sou da esquerda. O nosso negócio é com o céu. Há um vídeo anterior, eu gravei um vídeo anterior, onde lembrei que a Palavra de Deus nos diz, pensai nas coisas que são de cima. Também não convém ao cristão, porque ele tem um olhar pautado numa perspectiva maior, sufocar a mensagem da cruz com essas questões, misturando a Palavra de Deus com coisas de debates políticos, de polêmicas. Infelizmente há vídeos aqui no YouTube onde você olha e ouve e você não imagina que aquela pessoa que está falando é uma pessoa que se intitula e que é tido como pastor de algumas igrejas. Ele parece muito mais um ativista político envolvido em problemas de ordem político-partidário mesmo. Não convém ao cristão essas questões. Mas o que convém para nós cristãos, o que convém é limitar-nos ao nosso direito de escolha por meio do voto, mas do voto consciente. Inclusive, eu quero humildemente sugerir aos pastores que incluam isso em seus discursos, em seus sermões, na palavra, nos momentos de reuniões. Falar, isso é importante, da importância do voto e da consciência do voto. Votar, repito, é escolher, e escolher é preciso ser feito de maneira consciente. É preciso também que o cristão que tem uma perspectiva maior, é claro, ele deve considerar e orar pelas autoridades governamentais eleitas, independentemente de quem seja. Se é o candidato que eu votei, que eu gostaria, que eu entendo que deveria ser eleito, ou não, independentemente disso, a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4, e também na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 11 a 17, nos ensina a orar por eles e honrar as autoridades. Enfim, para concluir, honrar e estar em obediência e sujeição às autoridades e às leis, sempre, é claro, que isso não implique desobedecer a Deus, que é o soberano maior e a quem devemos tudo, e a quem também os representantes do mundo devem, melhor dizendo. Mas mesmo que nós sejamos perseguidos por governos anti-Deus, devemos orar por eles. Está escrito na Palavra de Deus em Romanos 13, primeiro em diante, que as autoridades da terra são constituídas por Deus. E repetindo os versículos que já citamos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 a 17, nós devemos orar pelas autoridades. Porque nós somos crentes em Jesus e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós exercemos os nossos direitos, meus amados irmãos, e deveres, mas sob um ponto de vista, sob uma perspectiva bem maior, com a ética cristã,
sempre atendendo aos ensinamentos de nosso amado Mestre Jesus, que quando foi interpelado por Pilatos no dia do seu julgamento, no momento do seu julgamento, disse: o meu reino não é deste mundo. Que nos ensinou lá no sermão das Beatitudes, da bem-aventurança, quando as pessoas esperavam um discurso revolucionário de alguém que pegaria em armas para lutar contra a opressão romana, ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E você já conhece o texto das bem-aventuranças. Enfim, o objetivo deste vídeo é dizer que, no primeiro momento, nós conhecemos os nossos direitos, nós vemos os problemas do mundo, mas nós não podemos agir como se não servíssemos a Deus. Que Deus abençoe a todos, até o próximo momento em um outro vídeo.